Pois é, pessoal, sabadão realmente foi dia de pesquisa mesmo. Os 5 editoriais de hoje, cada um com uma pesquisa divulgada de forma diferente. Mas essa pesquisa que eu vou trazer agora, ela vai te deixar com uma pulga atrás da orelha. Os números dela são muito contrastantes, muito diferentes dos números de apoio ao Lula que dizem que o Lula tem aí nas outras pesquisas. Discrepa muito. A gente vai falar sobre isso. E aí, lógico, vamos começar citando, inclusive, o Sérgio Moro, que aproveitou essa pesquisa para falar um pouco sobre o Lula, tá? Sérgio Moro e Lula, que são inimigos declarados, digamos assim, né? Enquanto não feder o Moro, o Lula não sossega. E o Lula ainda não está fedendo. Talvez seja literalmente. Vamos lá. Matéria da Datafolha. Brasileiro se diz triste e desanimado e vê violência como o maior problema. O Moro escreveu o seguinte: o brasileiro já percebeu que o governo Lula não tem qualquer política de segurança pública. Lula quer policiar as redes sociais, enquanto a população quer mesmo é polícia na rua e criminoso na prisão. Se tem uma coisa que a gente sabe que nunca teve índice favorável ou índice positivo, é a questão da criminalidade durante a gestão Lula. Circula nas redes sociais muitos vídeos, matérias aí, onde criminosos vinculados ao tráfico comemoraram, deram tiros para o alto no dia da vitória do Lula, fazendo uma comemoração bem, uma comemoração que não coaduna com a comemoração de uma pessoa por um político, um criminoso comemorando a vitória de um político. Qual o motivo disso? O porquê? Será que eles acham que a vida desses criminosos, ficariam mais fáceis? Pois é o que parece e é o que pensa a população. E para ninguém falar que é mentira, fonte da matéria, Globo, G1, Datafolha. Brasileiro se diz triste e desanimado e vê violência e saúde como maiores problemas do Brasil. Pois é. Como é que alguém com amor pode ficar triste e desanimado? Mas o amor venceu. Tá todo mundo com amor. O amor é causa de felicidade. Como que o brasileiro pode estar triste? O amor venceu. Triste? Como? Tem que estar feliz. Tinha que estar pelo menos 67% da população, 77% toda feliz, porque o amor venceu. Sabe de uma coisa? O brasileiro não está tão trouxa igual os políticos pensam que é, não. Por isso que precisam tomar medidas hoje ditatoriais mesmo, autoritárias, para poder manter o povo no seu lugar, porque o povo já não está mais satisfeito e não está mais feliz, literalmente. Na matéria da Globo, diz que o sentimento em relação ao Brasil de hoje, tranquilidade ou com raiva, 50% estão tranquilos com o país, 45% está com raiva do país. Eu não preciso nem citar para vocês de qual lado que eu estou aqui, né? Sentimento em relação ao Brasil de hoje, animado ou desanimado. 61% estão desanimados com o país. Só 38% está animado, acredita que o país pode ir para frente. Sentimento em relação ao Brasil de hoje, medo ou confiança. Você confia no Brasil hoje? 61% da nação não confia nela mesmo, no Brasil, no país. 38% fala que está confiante, que o Brasil vai para frente no governo Lula. As pessoas colocaram o Lula mesmo com o sentimento de que não vai para frente? Sentimento em relação ao Brasil de hoje, feliz ou triste? Mas o amor venceu. E mesmo assim, 61% dos brasileiros estão tristes com o Brasil. Só 36% está feliz com o Brasil. O amor só alcançou 36%. Sentimento em relação à segurança. 71% se sentem inseguros. Gente, mas que maldade! O Lula só tirou 700 milhões da segurança. É pouco. É pouco. Não tem mais maldade, o amor venceu. Não tem mais insegurança, o amor venceu. Dino e Lula tiraram as armas de todo mundo que é bandido.
Bandido não tem arma mais. Antes, eram os CACs que iam lá, presta atenção, iam lá, passavam por um cadastro, davam o seu nome, se registravam, passavam por um processo dificílimo, se cadastravam, depois alugavam essas armas para o tráfico e para os criminosos poderem roubar e assaltar. Os CACs já não têm mais armas. Acabou a violência no Brasil. Que matéria maldosa essa, sabe? Desarmaram o criminoso no Brasil. Mesmo assim, 71% das pessoas se sentem inseguros, só 29% está seguro. O povo brasileiro é muito, mas é muito ingrato mesmo em relação ao governo do amor. Essa ironia aqui é para mostrar para vocês o seguinte: o meu medo em relação à segurança triplicou neste ano. Triplicou. Os índices que eram demonstrados era de que mortes violentas haviam despencado. Agora a gente vê noticiário o tempo todo com o retorno das mortes violentas. Dizem que não era nada a ver a arma de fogo. Não, esse estudo é muito medíocre. É porque a criminalidade quis parar de cometer crimes violentos. Tá de brincadeira com a minha cara, né? Sentimento em relação à esperança. 55% com mais medo do que esperança. Só 44% tem esperança. Esperança é aquele que tem fé. Aquele que tem fé. Isso o brasileiro ainda tem muito, que é a tal da fé. Vamos para outra matéria. Aqui eu vou colocar duas matérias que foram publicadas pelo deputado Zambelli, Bruno Zambelli. Eu achei interessante. E o Liame aqui. Falavam tanto em isolar o Bolsonaro, e aí ele colocou duas matérias e fez uma pergunta. Nipah. Índia fecha escolas e escritórios para conter surto de vírus mortal. É o chamado vírus Nipah. É um vírus muito grave, grave mesmo, e ele é transmitido por morcegos e porcos, causa uma febre que é de 47% a 72% mortal. E está se alastrando num dos estados indianos e estão com medo de se tornar uma nova Covid por aí. E aí ele cita essa matéria aqui. Lula volta da Índia e já passou 49 dias fora do Brasil. E aí ele perguntou o seguinte, mas peraí, lá tá com um surto de um vírus mortal. Lula foi para lá. Ele não devia voltar e ficar em quarentena, isolamento, por causa da ida dele lá? Não, porque, em tese, o local é diferente, foi só nessa região da Índia que se localizou e não é caso de alarde ainda. Mas ninguém aventou essa possibilidade, esse questionamento ainda na imprensa, né? Ele não falou. E eu achei interessante o Bruno Zambelli colocar essa postagem aí. O que vocês acham sobre isso? Coloca no comentário se alguém tiver maior informação sobre o que está acontecendo na Índia agora. Vamos lá. Mas vocês viram que o brasileiro está desanimado, né? Está preocupado, está triste. Mas os problemas acabaram. Já tem a terceira via. Já tem alguém, incólume, alguém que pode chegar e mudar o Brasil. Alguém que não é um político como os outros. Não é Bolsonaro, nem é o Lula. É a terceira via. O Aécio Neves. Matéria da Veja. Aécio fala em nova via entre Lula e Bolsonaro. Há uma outra oposição. E aí ele escreve que nós precisamos compreender que há uma outra oposição ao governo Lula, ao lulopetismo, ao que eles pensam em relação à economia, às políticas sociais e ao mundo, diferente do bolsonarismo. Eu estou chamando a partir de agora de nova via. Então está surgindo agora, a partir de agora, a nova via. E aí os nossos problemas acabaram. Você vai votar na nova via, Aécio Neves? Eu lembro, durante a campanha ali que figurou o Aécio e a Dilma, tinha uns adesivos. Essa culpa eu não carrego, votei no Aécio. E hoje você votaria no Aécio? Eu não votaria.
Mas e você? Qual que seria o seu ponto de vista sobre isso aí? Eu fui irônico aqui. Hoje eu tô debochado. Eu sei disso. Eu sei que eu tô. Mas é sábado, né, gente? Deem um crédito aí pra gente. Mas enfim, Aécio Neves, e agora, com essa polarização, eu vejo que muitos tentarão se aproveitar desse racha existente. Porque o que eu percebo que a política está acontecendo? Bolsonaro vai ficar fora do jogo. Não tenha dúvidas disso. Essa historinha do Valdemar da Costa Neto, a gente vai conseguir reverter isso, quem sabe a gente reverte a inelegibilidade do Bolsonaro. Cara, esquece isso. Tá? Tem gente aí com medo de nem ter eleição em 2026, por causa das medidas autoritárias que esse governo vem tomando. Vocês sabem disso. Mas aí, tendo as eleições, tem agora quem está querendo vir e aparecer, como por exemplo o Aécio. Cara, a minha visão, e eu queria saber se você concorda comigo ou eu estou delirando, não vai rolar. O governo Lula fez a coalizão dele ali, conseguiu entrar, só que até a turma que deu apoio pro Lula já tá pulando fora. Já tem jornal criticando aí o Lula ir lá em Cuba no dia da democracia para falar mal dos Estados Unidos. Parabéns, era isso que os jornalistas esperavam. Então, Cuba tá derretendo no seu apoio. Lula tá derretendo no seu apoio. E aí, essa turma progressista da esquerda precisa de uma alternativa. Eles não vão pro Bolsonaro. Bolsonaro, inelegível. Um nome precisa surgir, que já se aventa. Seria Zema, Michele, Tarcísio, já tem. Lá do lado esquerdo, tem o Dino, que não agradou nem gregos e troianos, nem os petistas estão muito felizes com ele. Só uma turminha mais militante. O Flávio Dino virou um animador de redes sociais. Fala tanto dos bolsonaristas, mas tá um animador de rede social igual aos bolsonaristas. Só vive de Twitter hoje. E essa é a realidade. Aí vem o Aécio Neves. Vamos ver, né? Bora lá. Mais uma aqui, ó. Imagina o sentimento dos ministros do Lula que tem que encarar a Janja depois da cirurgia do Lula. O Lula viajou, falou que tá sentindo dor demais e não aguenta mais. Tá com muita dor. E aí, ele volta, vai fazer a cirurgia agora no início de outubro, e Lula deve ficar com andador depois da cirurgia. Janja vai assumir a agenda presidencial. Ministros de Estado estão tensos com a nova rotina do governo. E aí, o que está rolando agora? Os ministros morrem de medo da Janja. É uma mulher com uma empáfia, com uma mulher assim, até ríspida, uma pessoa que, ela não agrada nem a militância petista, ela não agrada de forma alguma a militância ou o setor político, ela não agrada os ministros do Lula que se sentem incomodados, até nos eventos internacionais que ela vai, ela cria constrangimentos. E agora, é inédito, mas com o afastamento de Lula, os ministros temem que a Janja vai ser quem vai dar as cartas, mesmo com o Alckmin no poder. Vai ser a primeira vez que Lula vai estar fora, porque ele vai estar de repouso, o Alckmin vai estar substituindo Lula, mas com a Janja aqui também. Todas as outras vezes, Lula saía para passear com o nosso dinheiro e o Alckmin ficava aqui sozinho. Agora vai estar o Alckmin e a Janja aqui. E aí, o balaio de gato que pode surgir disso está preocupando muito os ministros do Lula. É o que noticia aí a revista Oeste. Vamos lá, mais uma matéria para vocês do Poder 360. Ministro Roberto Barroso, essa matéria de 2 dias atrás, mas eu não tinha falado, preciso falar com vocês. O Roberto Barroso devolveu o cargo à irmã do ministro das Comunicações. O ministro do Supremo retornou Luana Rezende, do União Brasil, irmã do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, ao cargo de prefeita de Vitorino Freire. O que está rolando? Escândalos e mais escândalos de corrupção com o mensalão legalizado ou emenda secreta. Na época do governo Bolsonaro, era o escândalo das emendas secretas. Agora não. São mais secretas, menos transparentes ainda do que durante a gestão Bolsonaro.
Mas agora, nenhuma mídia fala de emenda secreta. São emendas parlamentares, emendas impositivas. E na prática é a mesma coisa. E o Lula bateu o recorde. Um dia só saiu mais de 11 bi. Já passou de 30 bi. É coisa sem precedentes. E aí, escândalos milionários envolvem o ministro do Lula, Juscelino Filho, e a irmã dele. Que sem licitação passaram milhões para empresas. O Barroso mandou bloquear os bens dele, não deixou ter busca e apreensão contra o Juscelino Filho e afastou a irmã dele da prefeitura de Vitorino, porque ela poderia interferir nos assuntos, sumir provas, coibir possíveis testemunhas, mas não durou o quê? Nem 15 dias, 10 dias, não lembro, poucos dias. Já está de volta, mundo que segue, está tudo normal. Ministro do Lula não caiu. Olha se teve prisão, se teve preocupação, um afastamento, mídia eloquente. Não. Nada disso. Vamos trazer uma treta internacional para vocês e agora bota internacional nisso, viu? Uma coisa feia. O provável futuro presidente da Argentina, Javier Milei, teceu algumas acusações. Falou que uma certa pessoa do cenário mundial é chegada em comunistas assassinos. De quem que ele está falando? Você é capaz de adivinhar? Pois é. Milei acusa o Papa de ter afinidade com comunistas assassinos. É o Daniel Canês de Cuba, é o ditador da Nicarágua, é o ditador da Venezuela e do Brasil. O candidato à presidência da Argentina e favorito nas pesquisas, Javier Milei, acusou nesta quinta-feira o Papa Francisco de ter afinidade com comunistas assassinos e de estar ao lado de ditaduras sangrentas. Presta atenção, o Papa, e aqui minha crítica não é em momento algum a sua religião católica, até porque eu sou cristão também, tá? Nem pense que eu estou fazendo críticas à religião. Minha crítica é a atuação do Papa, tá? Que se autodeclarou, deixou muito bem entendido durante uma entrevista a um jornal argentino que é comunista. Um cara que não conhece nada das leis brasileiras diz que Lula é um injustiçado, Lula livre. Tá de brincadeira com a minha cara. Papa deve falar de Deus e não de política. Papa deve se preocupar com crianças que ficam na mão de pessoas que abusam delas e não de política. Tá de brincadeira? O Papa deve se preocupar com a espiritualidade e não com política e não em defender o comunismo no mundo. E aí, nesse ponto aí, vocês me desculpam, mas eu tô com o Milei, tá? O Milei não tá errado, não. Passa muito pano para ditaduras comunistas sangrentas, sim, e tá errado. Tá errado, tá? Não se deve misturar religião e política, não mesmo, tá? Essa é a minha visão, meu ponto de vista. Coloca no comentário o que você acha sobre isso, tá certo? E é isso, pessoal. Obrigado por ter ficado em mais um editorial aqui com a gente. Esse é o último do dia. E sabadão abençoado. Amanhã, domingo, a gente tá aqui cedão com vocês, trazendo mais conteúdo, trazendo mais matéria para vocês. Eu espero que nossas matérias estejam a contento. Reitero a vocês, muito cuidado com o que você posta nas suas redes sociais. Muito cuidado com as informações que você traz em suas redes sociais. Hoje, embora não exista o crime de fake news, eles te condenam por fake news, mesmo sem haver o crime. Tá? Porque as pessoas se sentem injuriadas, né? A gente falou sobre isso no último editorial, então toma muito cuidado. Se realmente você não tem credibilidade naquilo que foi postado, uma cena, uma imagem, uma coisa que você possa perceber que está fora do contexto, não repassa. Não repassa. Hoje há uma perseguição desenfreada, tá? Então, se você viu uma matéria, exemplo,
as canetas do Lula. Ah, Lula roubou canetas lá no G20, o que é uma fake news. Para. Você viu o vídeo? Pesquisa. E você vai analisar se isso é verdade ou não. Porque imagina, hoje um advogado foi condenado, a gente falou disso, a 5 anos de prisão por ter feito uma denúncia contra o Alexandre de Moraes. Imagina você publicar um vídeo em que diz que o Lula roubou canetas lá no G20 e você descobre que isso são lápis e que era entregue. Ou seja, nesses eventos sempre dão alguma coisa. E aí, hoje tem a AGU, tem o ministro da Justiça que tem a Polícia Federal na mão. Imagina se por causa de uma bobeira dessa você toma 5 anos de prisão e 50 mil de multa. Então, cuidado. Se a informação não for de um jornal do qual você sente credibilidade, um jornal do qual você conhece ou algum youtuber, muito cuidado. A segunda dica que eu dou para você, e eu fui xingado por outros canais que se dizem bolsonaristas, patriotas, canais da esquerda, tem gente me xingando aí, canal grande. Mas, cara, cuidado com esse negócio de Pix. Cuidado. Ah, faça doação de Pix, faça isso. Hoje, se um desses resolver fazer uma besteira, sei lá, caso da bomba, por exemplo, lá que colocaram no aeroporto, no estacionamento, e esse cara tá no meio, você vai ser acusado de estar financiando isso. Então eu sei que isso aqui causa ódio de quem tá me assistindo e fica pedindo Pix para você. Cuidado com isso, tá? Vai comprar um produto? Ó, tem um curso que ele tá vendendo. Compra. Ah, tem um livro. Compra. Mas cuidado que assim, faça doação de Pix, faça isso. Isso, cuidado. Você alimenta alguém que talvez não tá aqui pela verdade, para ser honesto com você. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você pode estar achando um problemão para sua vida. E a minha preocupação é com você hoje, tá? Então cuidado, muito cuidado mesmo. E se não gostou do que eu falei, pode colocar aí no comentário, não tem problema não. Justifica se eu estou preocupado com a proteção sua ou não, tá? Perfeito? É isso. Muito obrigado, fica com Deus e até o próximo editorial.